Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Chegamos ao último capítulo, finalmente, né, aqui do livro Delineando a Pesquisa Clínica. Para vocês que chegaram, passaram todos os vídeos até aqui, chegaram no último capítulo, né, capítulo 19, que é sobre como redigir uma proposta para pedir financiamento de pesquisa, vamos falar um pouco sobre isso. Esse último capítulo, apesar dele ser o último, ele é muito importante, porque ele evita que você morra na praia. Tá? Muitas pessoas têm boas ideias, conseguem pensar bem o delineamento da pesquisa, o estudo, o cálculo de amostra, tudo mais, passam por todas as fases, pensam nas características éticas, controle de qualidade, tudo que a gente discutiu, mas no momento de organizar isso e colocar no papel, fica ruim, sabe? Faltam coisas, fica muito corrido, deixa para a última hora, né? E aí o projeto acaba não sendo aceito, apesar de todo um esforço anterior. Então esse último capítulo, ele é fundamental para isso, para organizar, né, a proposta do protocolo, tá? Vamos explicar também mais ou menos como funciona, de forma bem geral, os tipos de pesquisa, né, os tipos de órgãos de fomento para pesquisa. Esse vídeo é em português, então a maior parte das pessoas que ouvem esse vídeo tem como língua nativa o português, tá? Mas vamos falar também de financiamentos internacionais, sobretudo o NIH, né, National Institute of Health. É importante dar algumas informações sobre como ele funciona, tá? E verificar que vocês podem, dependendo do edital que estiver aberto, podem submeter protocolos de pesquisa para o NIH, sim, tá? Uma coisa interessante, vamos deixar o link para a submissão de projetos para o NIH, né? Eles dão dicas. Inclusive, eles colocam dicas mesmo, dicas para os PIs, para os investigadores principais. Uma dica importante que eles colocam é que, assim, em média, o processo de submissão de um protocolo de pesquisa leva 8 semanas. Em média. 8 semanas de preparação. Então não é para deixar para a última hora. Não é uma coisa que você vai fazer no final de semana. Tá? Porque dá muito trabalho e tem muitos passos. Tá? Mesmo apesar de você ter visto todos esses vídeos, a ideia é que você assista a todos os vídeos do curso e já vá fazendo as partes do protocolo. Né? A ideia é que você chegue aqui com um esqueleto razoavelmente bem construído de todas as partes do protocolo. E agora o exercício final é só organizar. Tá? Organizar, arrumar e deixar o protocolo bem feito. Tá? Vamos fazer um checklist das partes de um protocolo de pesquisa. Tá? No caso vamos começar falando no caso de órgãos de fomento no Brasil, né? Os INCTs e tal, a gente tem, para você submeter, por exemplo, um projeto de pesquisa, se você é orientador, se você é concursado, passou no concurso como docente numa universidade pública, ou é docente registrado numa universidade particular, você pode pedir, né, verbas para os INCTs, que são chamados de... em São Paulo você tem a FAPESP, no Rio de Janeiro a FAPERJ, em Minas Gerais, FAPEMIG. Cada estado tem um departamento, né, que organiza pedidos de fomento. Tá? Em geral, entrando no site desses órgãos, você tem um guideline, né, de como escrever o protocolo. Tá? Eles têm, em geral, um tamanho, um limite de tamanho. Tá? No caso da FAPESP, é em torno de 10 páginas, não é maior que isso. Então ele é bem sucinto e por isso você tem que gastar muito tempo escrevendo ele adequadamente. Tá? Quando você pede, por exemplo, bolsa de pesquisa, né, então você é aluno de um pesquisador, né, que é docente numa universidade. O seu projeto, ele tem o objetivo final dele é você conseguir uma bolsa de pesquisa, tá, para você. Né? Quando é o pesquisador, o próprio professor pedindo a bolsa, ele escreve, por exemplo, um projeto temático, que é um projeto que envolve vários alunos, já é maior. Então, ele pode escrever, por exemplo, um CEPID, que é um projeto maior ainda, que envolve várias instituições. Né? O objetivo desse vídeo não é você, como, por exemplo, escrever um projeto de pesquisa, um protocolo de pesquisa para conseguir uma bolsa de mestrado e doutorado. A ideia não é essa. A ideia é pensando como um pesquisador um pouco maior. Como você pede, por exemplo, uma verba para um projeto mais longo, que organize vários alunos, vários pesquisadores e tal, um projeto temático, algo do tipo. Tá? É mais no nível como um docente mesmo. Tá? Mas as dicas que a gente tem aqui também valem, obviamente, para projetos mais simples de iniciação, mestrado, doutorado.
Só que não são tão detalhados como o que a gente vai descrever aqui, tá? Mas eles são úteis também. Lembrando que você, como recomendação do NIH, eles recomendam que você leve 8 semanas, tá? Sobretudo a parte financeira é algo muito demorado, tá? Então, quando você redige uma proposta, a primeira coisa que você tem que definir é para onde você vai mandar, né? Vou escrever um projeto para o NIH, vou escrever um projeto para o CNPq, para a FAPESP. Os guidelines são um pouquinho diferentes. Apesar da estrutura ser parecida, dos elementos que compõem a proposta serem parecidas, o layout, o peso maior para algum campo do que outro são um pouquinho diferentes, e aí você tem que primeiro decidir para onde você vai mandar. Tá? Uma vez definido isso, e pensando que você está escrevendo um projeto maior, que envolve mais pessoas, é definir o investigador principal. Tá? O investigador principal, que em geral é o docente, né? Ele é responsável pela escrita, organização das partes e tal. Em geral, o investigador principal ele é um cientista um pouquinho mais experiente, ele tem mais experiência no campo de pesquisa. Em geral, ele conhece outros pesquisadores, ele tem uma facilidade maior de fazer redes de pesquisa. Tá? Como no capítulo anterior a gente fala de pesquisa comunitária, né? Caso você faça uma pesquisa comunitária num centro de pesquisa menor, tal, seria importante que você tivesse a parceria, você pode ser o investigador principal, mas seria bom se você tivesse a parceria, ou pelo menos supervisão de alguém de um centro maior. Tá? Isso auxilia bastante no sentido de conseguir a verba por conta do apoio, né, que eventualmente você possa precisar. Tá? No caso principalmente o NIH, eles têm uma política maior para isso, né? Muito mais do que, por exemplo, o FAPESP e outros grupos, eles encorajam muito investigadores iniciantes. Então, por exemplo, se você acabou de terminar o doutorado, no caso da FAPESP você tem o jovem pesquisador, você tem projetos voltados para jovens pesquisadores. O NIH também, eles incentivam muito investigadores iniciais, né? Ou pós-doc, coisas do tipo. Então, se você é um pesquisador principal jovem, tá? Auxilia muito no seu projeto você falar um pouco sobre experiências prévias de pesquisa que você já teve, sobretudo do seu doutorado, né? Quando eu falo de experiência prévia, é de organização de dados, de escrita de relatório, do artigo e tal, né? Então, os órgãos de fomento, eles prezam muito se você já tem alguma experiência e que você desenvolveu, mesmo que minimamente, durante sua pós-graduação, de como pedir verba, de como organizar orçamento, relatório, escrever artigos, né? Ter autonomia para publicação de resultados e tal, apresentação em congresso, coisas do tipo. Tá? Às vezes você pode colocar, além de você como investigador principal, outros co-investigadores. Né? Em geral é importante para um projeto maior você ter um comitê, um grupo de pesquisadores, mas é importante definir um principal, e esse principal é o que vai organizar, por exemplo, reuniões, que vai organizar uma rotina de contato, né, entre os pesquisadores. Isso pode ser algo difícil, né? Então tem que ser discutido previamente o plano mais ou menos de pesquisa, né? O cronograma tem que estar aprovado por todos os pesquisadores, tá? Então é importante que você discuta o plano. Para isso você tem que ter uma pessoa com algum conhecimento de como funciona a estrutura, por exemplo, da FAPESP, do NIH, de preferência que já tenha submetido um projeto antes, tá? Para ver as dificuldades e também poupar tempo. Tá? Então, uma vez feito isso, né, para a elaboração do projeto, é importante você fazer reuniões sistemáticas, ter um cronograma inicial. Lembra das 8 semanas? Essas 8 semanas não são só para a confecção do projeto, inclui a discussão dos dados, a discussão das variáveis das exposições, dos desfechos. Então, se você, por exemplo, assistiu todos esses vídeos, provavelmente você vai ter uma boa noção de como funciona um protocolo de pesquisa. Mas isso não garante que outros pesquisadores no seu grupo tenham isso. Tá? Então, muitas vezes, você tem que fazer várias reuniões para verificar se todo mundo entendeu certinho, se está claro para todo mundo. Tá? O protocolo, como funciona, a medida das variáveis das exposições, dos desfechos, do cálculo de amostra, do que cada grupo, ou do que cada pesquisador tem que fazer. O grupo de pesquisa, né, definir as atribuições para cada um e tudo mais. Tá? Então, feita essa rotina, é interessante você procurar, né, ou entrar em contato com pesquisadores que já tiveram seus projetos aceitos.
tá? Então é importante você ter contato, por exemplo, com algum pesquisador que já teve um projeto temático aceito e pedir esse projeto, né, para você ter uma ideia de como funciona. Caso você tenha conhecimento, conheça alguém que teve um projeto aceito no NIH, por exemplo, ou num órgão de pesquisa internacional, se você puder, a pessoa puder disponibilizar o projeto, né, você pode ter uma ideia da estrutura, tal, para te inspirar a escrever o seu também, tá? Não tem nenhum problema nisso. É importante você trabalhar a partir de um roteiro. Os roteiros são oferecidos, então o NIH tem um guideline mais ou menos, a FAPESP também, esse roteiro é importante seguir, tá? Vamos deixar aqui no vídeo uma sugestão de um roteiro com todas as partes. Esse roteiro é exaustivo, ele é muito completo, tá? Você não precisa preencher todas as partes desse roteiro. Mais pro final do curso do vídeo eu vou mostrar esse roteiro, então vai aparecer no vídeo cada uma das coisas, né, cada um dos tópicos, devagarzinho. Então esse é um roteiro bem completo, tá? Uma coisa importante é você falar agora falando do protocolo em si, né, o título. Não deixe, o título é uma das últimas coisas que você vai escrever, tá? Depois de ter lido tudo, conversado com todo mundo, você vai bolar o título, tá? O título e o resumo. O título e o resumo são coisas que os avaliadores do protocolo, né, do projeto, são as primeiras coisas que eles vão ver. O título e o resumo. Não deixe para o final no sentido de fazer de qualquer jeito. Eles têm que ser a última coisa que vai ser escrita mesmo, porque eles são a porta de entrada para o projeto, tá? O título tem que ser conciso, tem que ter já descrito nele qual a principal exposição, o principal desfecho, né? Tem que ter alguma indicação de como vai ser o desenho do estudo, tá? Então, alguns títulos eles colocam, né? A associação entre uma variável x e y, 2 pontos. Um estudo randomizado controlado, por exemplo. Às vezes não, às vezes eles colocam antes, né? Então, o título do projeto é um RCT sobre a associação entre x e y. Então, tem uma questão estilística, mas o importante é que o título seja bem discutido, assim como o resumo, tá, do protocolo. E aí vão ter todas as partes, né? Então tem as partes científicas, né, do projeto. Eu vou pular um pouco isso, que eu vou falar no final, mas tem uma outra parte muito importante e muito chata, tá? É uma das coisas que mais vai tomar tempo dessas 8 semanas que o NIH recomenda, que são as sessões administrativas. O que é a sessão administrativa do projeto? Basicamente é o orçamento, tá? Então, quando você vai pedir, sobretudo um projeto temático, um projeto mais amplo, né, que tem mais tempo, envolve mais pesquisadores, você necessariamente tem que fazer um orçamento de tudo que vai ser gasto, o que vai ser gasto com custeio, viagem, papel, correio, enfim. O que vai ser gasto com material, né, comprar computador, livro, congresso, viagem, isso tudo tem que estar bem discriminado em cada período, né? O orçamento é muito detalhado, em geral você tem que fazer um orçamento pelo menos por um ano, né? Por um ano você tem que ter discriminado os valores, quanto vai custar mais ou menos cada coisa, né? Ter uma expectativa do quanto você vai gastar por ano, né? Então, isso é uma das coisas que, apesar de muito, muito, muito chata, é algo que aumenta muito a chance do seu projeto ser aceito. Você ter um orçamento bem detalhado com os valores, tá? Então, para aquele que estiver avaliando, ele sabe que você pensou, pelo menos, em tudo aquilo, né? No que vai ser necessário e tal, tá? Ele vê aquele montante final. Se você só pedir, eu preciso de X mil reais, né? Você precisa de um montante grande, mas não discrimina muito bem o que vai ser usado em cada coisa, dá uma sensação de que o projeto está pedindo muito mais do que de fato precisaria, tá? Então, o orçamento é algo muito importante. E não tenha medo de ser detalhista com o orçamento, tá? Ele é algo muito importante. Ele te dá um pouco de controle, de previsibilidade sobre o que será pedido. Então, você tem que parar para pensar, né? Então, muitas vezes a pessoa coloca um valor mais ou menos, que ela acha que é alto, e depois, quando ela vai ver a pesquisa acontecendo, ela vê que tem muito mais gasto do que ela não tinha pensado. Então, às vezes, o valor não é tão alto assim, tá? Ou ela esquece alguma coisa, então o orçamento fica faltando. E aí, em alguns órgãos de fomento não é possível, por exemplo, você pedir uma retificação disso, tá? Então, seja bem obsessivo, bem detalhista com o orçamento, tá? Em geral, dentro de universidades maiores, você tem pessoas da área administrativa, da área contábil,
que têm mais experiência em redigir orçamentos. Tá? Tente conversar com elas. Tente ver em projetos que já foram aceitos a seção de orçamento. Você vai ver que é bem detalhado. Tente utilizar isso como coisas para se inspirar. Tá? Os pesquisadores, em geral, eles não têm um treinamento, uma experiência de como fazer orçamentos. Tá? É muito difícil. Se você puder ter uma consultoria externa, ou pelo menos escrever alguns orçamentos para pegar um pouco de hábito, é algo fundamental para um pesquisador hoje em dia. Tá? Essa parte administrativa é muito importante. Quando você fala de membros, por exemplo, eu vou contratar entrevistadores, vou contratar pessoas que vão coletar exames. E isso tem que estar descrito no orçamento, quantas pessoas, por quanto tempo, uma estimativa de custo por hora, tá? Porque isso vai somar bastante no resultado final, tá? No orçamento final. Então, uma parte administrativa é o orçamento, uma outra parte é o cronograma. Tá? É fundamental você colocar um cronograma no seu projeto, em geral no final, né? E em geral você faz um esquema do cronograma, então que você coloca nas colunas os meses, né? E nas linhas as atividades que vão ser feitas, coleta de dados, revisão, campo, revisão dos resultados, escrita de trabalhos e tal, tá? É muito importante você colocar um cronograma, tá? É um exemplo de cronograma, ele deve ser colocado no protocolo. No protocolo de pesquisa deve ter algum tipo de cronograma. A figura 19.2 também é um exemplo, né, que mostra. É uma outra forma de mostrar um orçamento. Tá? Um cronograma. Tá? Então, basicamente, a parte administrativa, né, é composto pelo orçamento e o cronograma. Tá bom? Seja descritivo e detalhista com o orçamento. Tá? A chance do seu projeto ser aceito ou usar como critério de desempate, né, a qualidade do orçamento aumenta muito. Apesar de ser algo muito chato, é algo que realmente faz diferença. Tá? Pesquisadores que já têm anos de experiência, em geral, eles têm uma boa percepção do orçamento, da construção. Tá bom? Então, hoje em dia, você tem muitos pesquisadores que não são produtores de conhecimento, são gestores de conhecimento. Então, é como uma empresa, você tem um gerente e você tem quem faz. Tá? O gerente organiza. Então, muitos PIs, muitos pesquisadores são gerentes de conhecimento, não são produtores de conhecimento. Então, eles têm uma boa noção do grupo de pesquisa, de quantas pessoas eles precisam, do grau de especialização de cada pessoa, né, que é necessário, e do tempo, do custo, de material de consumo, material de custeio, enfim. Isso é o que garante um bom pesquisador hoje em dia. Tá? E ele também uma característica importante de um bom PI, é ele estar atento aos editais. Então, muitas vezes você não manda, assim, não é só escrever um projeto para a FAPESP e mandar, sabe? Muitas vezes o fluxo não é contínuo. Quando você fala de bolsas de mestrado, doutorado, até pós-doutorado, o fluxo é mais ou menos contínuo. Mas quando você fala de projetos de pesquisa maiores, temáticos e tal, aí eles abrem editais, eles abrem programas, tá? Então é importante o pesquisador estar atento no NIH, na FAPESP, no CNPq, quando que abrem datas para universais, para editais de pesquisa e as áreas que eles dão prioridade, né, para você se planejar com um tempo de antecedência razoável. Tá? Você tem também, depois dessa parte administrativa, você tem algumas dicas, né, que eles colocam como campos do protocolo que podem ser descritos. Isso varia um pouco entre as áreas. Tá? Como eu falei anteriormente, a FAPESP eles têm um limite de mais ou menos 12 páginas. Né? O CNPq é um pouquinho parecido com isso, acho que é um pouco maior, não chega a 20. O NIH são 12 páginas. Tá? E ele tem alguns tópicos que são interessantes de serem colocados. Um deles é uma seção, uma página mais ou menos, sobre a relevância do seu estudo. Por que seu estudo é importante? Aí você vai vender o peixe do seu estudo. Num protocolo, você coloca uma seção de relevância quando você apresenta o que já foi feito, coloca, baseado nisso, no que já foi feito, o que seu estudo vai apresentar, por exemplo, corrigindo pontos no campo, ou propondo melhorias, ou de fato propondo uma novidade. Lembra do Finer? Né, que a gente fala lá no começo do livro. Aquele Finer, ele vai entrar um pouco nessa parte de relevância, né? Do fato do estudo ser factível, inovador, novo, ético e relevante. Tá? Um resumo do Finer entra nessa seção de relevância, por exemplo, do NIH.
tá? Se você tiver bem descrito isso, é algo que facilita muito a, a observação da importância da sua pesquisa, tá? Além disso, tem uma seção de inovações. Então, inovação é você deixar claro, assim, específico em alguns parágrafos, o porquê seu estudo é diferente dos outros. Por que seu estudo acrescenta de fato uma inovação, algo novo? Essa inovação não precisa ser algo totalmente novo, não precisa ser uma pergunta nova, mas sim, uma inovação do meu estudo é mostrar que não tem um estudo que usou essa metodologia, que ela é melhor. Não tem nenhum estudo que fez esse tipo de análise combinando esses grupos. Não existe nenhum tipo de pesquisa feita com pacientes num certo grupo, numa certa comunidade específica. Isso pode ser algo de inovação, tá? Então, o NIH foca muito isso, foca muito a questão da relevância, parágrafos específicos para relevância e parágrafos específicos para a inovação. Além disso, você tem uma parte que eles chamam de abordagem, né? Na FAPESP eles chamam de metodologia, né? de como que a pesquisa vai ser feita, é o delineamento. Então você tem que deixar claro que o delineamento vai ser, por exemplo, um caso controle por causa de X. Né? Justificar por que você está fazendo o delineamento que você está fazendo. Transversal, caso controle, coorte, RCT. Por quê? Definir por quê, não é só uma escolha, mas por que você está escolhendo esse desenho de estudo? Além disso, o que o desenho de estudo te ajuda a entender o objetivo da pesquisa? Né? Fazer essa conexão. Baseado nisso, né, nessa seção, como que você vai definir a exposição e o desfecho? Por que você escolheu medir a exposição desse jeito? É o padrão ouro? Não é o padrão ouro? Se não é, por quê? Por que você escolheu? Como que você vai medir tanto a exposição quanto o desfecho? Né? Em geral, você pode transformar essa tabela, um esquema dessa tabela, às vezes, dessa seção, né, da abordagem, às vezes numa tabela. Tá? Tem algumas opções, né, de como você faz isso, mas o ideal, o que é mais comum, é fazer num texto. Fazer um texto, tem mais ou menos 4 páginas, mais ou menos, não se atenha muito a esse número de páginas, descrevendo a abordagem. Então a abordagem é por que você escolheu o delineamento de estudo, qual a relação entre o delineamento de estudo e o objetivo da pesquisa, e tem um pouco a ver com a relevância também, né? Como você define as variáveis, né? Se você usou o padrão ouro, não usou, como você definiu, por quê, quais são as referências para isso, por que, caso você tenha usado um método novo, por que esse método é importante, né? Se o desenho de estudo ajuda a esclarecer melhor a sua questão de pesquisa. Isso é algo que você vai ter que ver em protocolos que já foram aprovados, tá? Para você ter uma noção melhor, assim, mais prática, de como escrever a abordagem. Não tem uma receita de bolo, mas esses tópicos que eu comentei tem que estar bem, tem que aparecer de alguma forma, tá? Às vezes, quando você está na abordagem, às vezes, quando você vai pedir um protocolo de pesquisa, né, para um temático e tal, às vezes vale a pena você incluir nesse tópico abordagem alguns dados preliminares ou dados prévios. Às vezes o pesquisador já publicou pesquisas nessa área, então vale a pena colocar ali resultados que ele já teve, ou se já fez um piloto, colocar alguns resultados do piloto. Isso motiva muito o leitor, né, quem estiver avaliando o projeto, a ler com mais cuidado, tá? Se você já tiver algum resultado inicial e tal, né? Na parte de abordagem vai entrar análise estatística também, então é um tópico, é uma parte mais ampla. Qual análise estatística, que teste estatístico você usou, por quê, o cálculo de amostra, né, a definição do cálculo de amostra, os critérios de poder, tamanho do efeito, nível de significância, o teste estatístico e tal, né, os planos para análise, né, vai ter que estar descrito ali. Além disso, no final dessa parte de abordagem, entra um pouquinho do cronograma, qual vai ser o plano de coleta de dados. Então, às vezes, eles fazem, não é um cronograma, mas faz uma linha do tempo. Né? Então, você pode incluir um diagrama com uma linha do tempo, em que em cada período do tempo, por mês, algo assim, vão ser feitas tantas visitas, o que vai acontecer em cada visita, ou os retornos dos pacientes. É muito importante você fazer esse guideline, né, de tempo. Tá? Vamos deixar na descrição, por exemplo, um exemplo desse guideline de pesquisa. Tá?
O consorte, para estudos randomizados, eles têm alguns exemplos de como fazer. Vamos deixar um guideline de como escrever um gerenciamento, né, de tempo e o que você coloca mais ou menos em cada parte. Vai depender muito do seu protocolo de pesquisa, mas é importante sumarizar isso num diagrama. Tá? Acaba sendo bem útil. Caso você trabalhe com muitas pessoas, tenham muitas pessoas no seu grupo de pesquisa, vale a pena incluir também nesse tópico da abordagem um organograma. Então você vai ter o PI em cima, quantos pesquisadores associados, cada pesquisador associado coordena um grupo, quantas pessoas você vai ter, se vai ter pesquisador e os pacientes embaixo. Tá? É importante fazer essa pirâmide com organograma, número de pessoas, número de funções, o que cada pessoa vai fazer em cada parte. Tá? É algo bem importante. Caso você só esteja fazendo um projeto de pesquisa para uma bolsa de mestrado e doutorado, essa parte não é necessária, porque em geral é só você. Tá? Mas, para projetos temáticos, isso é muito importante, aumenta muito a clareza desse tópico. Então, tanto um organograma, quanto um esquema temporal das visitas, das atividades do projeto. Tá? Isso é muito importante. Aí você vai ter, por exemplo, em alguns órgãos de fomento, você tem muitos apêndices, né? Então, eu vou aplicar um certo questionário como variável de exposição, questionário de depressão, vou usar o questionário Beck. No apêndice vai ter o questionário, né? Ou, por exemplo, se eu vou precisar de consultores ou de pesquisadores associados, no anexo vai ter um link ou o currículo de cada pesquisador, de cada consultor, né? Às vezes você precisa, por exemplo, é um estudo multicêntrico, vão ter vários centros. Cada centro tem que manifestar, tem que ter uma carta dizendo que para a pesquisa que você está mandando um protocolo, eles aceitam que você utilize os dados, recrute os pacientes. Então, uma carta de apoio de cada centro de pesquisa, no caso de estudos multicêntricos. Tá? Então, tem uma série de apêndices que tem que ser organizados também. Tá? Então, você vai apresentar no texto o que você vai fazer e a anexo vai colocar esses apêndices. Tá? Então, feita essa exploração geral assim, da cara, né, de um protocolo de pesquisa, tem as características, né, de um bom protocolo. Então, tem a ideia de organização, então, título claro, os tópicos apresentados de forma separada, né, os tópicos, você apresentar subtópicos, cada tópico vai ter um texto, o texto escrito de forma concisa, ele apresentando exatamente o que o tópico está dizendo, tentar evitar mudar de lugar, por exemplo, colocar coisas que são da análise estatística na introdução, na justificativa, sabe? Misturar as partes e fica um pouco confuso, fica um pouco redundante, às vezes, se tiver que repetir. Por isso que, lembre do NIH, 8 semanas. Essas 8 semanas em média, então pode ser mais que isso. Esse texto tem que passar por todos os pesquisadores, tem que ser revisto várias vezes, tá? Não é uma coisa que você vai escrever só no final de semana. Não esqueça do orçamento. O orçamento também é algo importante, vai estar no final, né? Ele não é um apêndice, ele é um tópico próprio. E aí, pensado tudo isso, né, escrito um pouco a ideia do seu protocolo, a gente vai para os órgãos de pesquisa, né, os órgãos de fomento. Então, você pode pedir dinheiro para o governo, então, FAPESP, CNPq, NIH, né, que são órgãos de governos, de estados. Você pode pedir para fundações, né? Aqui no Brasil a gente tem uma fundação não particular, entre aspas, que é o Serrapilheira, né? É uma fundação que você pode pedir verba. Fora do Brasil você tem várias fundações que podem oferecer verba quando eles abrem editais de pesquisa, né? O Instituto Melinda Gates é um exemplo. Tem vários exemplos de fundações que você pode pedir. O American Heart Association, se você trabalha com doenças cardíacas. O American Cancer Society também é um outro órgão, uma outra fundação de pesquisa que oferece dinheiro, né? E você pode, aqui no Brasil isso não acontece, mas nos Estados Unidos, doadores individuais. Às vezes você tem pessoas que criam uma fundação filantrópica e oferecem dinheiro também para a pesquisa. Você pode submeter um projeto para essa pesquisa. Seguem todos os mesmos moldes. Só o layout varia um pouco, mas a estrutura e o que você tem que pensar para o projeto é a mesma coisa. Tá? E uma coisa importante para um bom pesquisador, né,
que é uma característica fundamental para um pesquisador, para fazer ciência hoje em dia, não é ele ser genial, não é ele ser muito inteligente, é ele ser persistente. Então, não pense que o primeiro projeto que você vai enviar, o primeiro protocolo vai ser aceito de cara. A maior parte das vezes ele não é aceito, independente do grau do pesquisador. Às vezes tem pesquisadores muito experientes, se você perguntar para eles, provavelmente os primeiros protocolos foram recusados. Depois você vai pegando o jeito, vai ficando conhecido no campo de pesquisa, vai pegando o jeito de escrever, vai conhecendo mais pessoas, fazendo pesquisas com controles melhores. Você vai evoluindo também, academicamente, cientificamente, suas perguntas vão ficando mais refinadas, e aí vai aumentando a chance de conseguir os projetos, né? E uma vez que você consegue o primeiro, vai aumentando estocasticamente a chance dos próximos. Tá? É algo muito importante. Então, no caso da FAPESP e CNPq, eles têm projetos que financiam bolsas de pesquisa, iniciação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Você tem projetos temáticos, que aí o pesquisador principal é o docente, né? E projetos temáticos de vários tamanhos, né, que organizam grupos multicêntricos, enfim. E você tem os CEPIDs, ou universais, ou projetos maiores ainda. Tá? O NIH, eles têm, que é bem interessante explicar o esquema, né, de funcionamento do NIH, eles têm o R Awards, né, os awards do tipo R, e os awards do tipo K. Tá? Key Awards e R Awards. Os projetos R, né, os R Awards, eles são menores. Então, às vezes, o pesquisador ele tem individualmente um projeto de pesquisa e ele quer, por exemplo, conseguir uma verba adicional para uma pesquisa que ele já faz. Né? Ou ele quer fazer uma pergunta um pouquinho diferente do que ele já faz. Então, são projetos financiados pelo investigador a partir de um tópico de pesquisa da sua escolha ou a resposta é um edital. Então, às vezes, o pesquisador já tem um projeto maior, ele pede um adendo R, né, para completar a pesquisa, para adicionar alguma coisinha a mais, é um projeto menor. Ou, às vezes, o NIH publica um edital e ele diz, esse edital ele é para projetos do tipo R, né, que são projetos menores, com um centro só e tal, e aí os pesquisadores aplicam. Tá? E você tem os projetos K, né, os projetos Q Awards. O projeto K, eles são mais voltados para a formação de pessoas. Então, às vezes você pede um award K para uma bolsa de pesquisa, ou para a formação técnica de um profissional, ou para o desenvolvimento técnico dele. Então, no meu país eu não tenho ninguém que saiba uma certa técnica. Às vezes eu posso pedir para o NIH um projeto do tipo K, para que aquela pessoa seja formada, né? Então ela vai para o exterior, faz cursos, coisas do tipo, volta, e aí a contrapartida é que ela tem que implementar esse projeto no centro de pesquisa, e aí tem um plano, né, de implementação e de coleta dos resultados. Então, às vezes, um pesquisador ele pede um projeto R, que é um pouquinho maior, né, que é um projeto de pesquisa, e aí ele pede adicionais K para a formação de indivíduos. Aí isso pode ser fellows, né, fellowships para a bolsa, ou para formação técnica. Tá? Então a estrutura é basicamente essa, as estruturas R para pesquisa e K para a formação de pessoas. Tá? Aqui no Brasil é um pouco parecido, né? Então os projetos temáticos e tal, e você tem os projetos de mestrado, doutorado, pós-doutorado, que são os tipo K, e o CEPID, projetos temáticos, são os do tipo R. Tá? Em geral, esses projetos são avaliados por um comitê, né? Cada comitê dá nota, cada comitê são pesquisadores, com pouco ou nenhum contato com a área, né, com os pesquisadores que estão pedindo. Às vezes a pesquisa é cega, então você não sabe quem está pedindo e tal, só avalia o projeto. Você dá uma nota, né, e essa nota é ranqueada, o ranqueamento vem a partir daí, e você emite um parecer. E aí esse parecer é devolvido, né, você consubstancia o projeto da pessoa, aprovando ou não, e com alterações, caso seja necessário. Tá? As ideias aqui, né, falando um pouco mais sobre o critério, né, como que as pessoas selecionam projetos, pensando no NIH principalmente, o NIH ele tem um interesse estratégico. Como ele é um órgão de pesquisa do governo americano, ele tem muitas vezes interesses estratégicos. Muitas vezes os grants os editais são gerados, né, são apresentados em função de temas de pesquisa que são mais relevantes para o Estado, num certo momento. Aqui no Brasil a gente tem um pouco isso, com uma variabilidade maior, mas a gente tem. Às vezes
você lança um projeto, um edital de pesquisa para um tema de interesse estratégico, né? E aí os pesquisadores que pesquisam naquela área têm mais chance, né, de conseguir grant. Às vezes, um pesquisador de uma área que é menos favorecida num certo período pode ter menos chance de conseguir bolsa, num outro período pode ter mais, caso mude os interesses estratégicos. Isso acontece, faz parte, né? Então, quando você submete projetos de pesquisa, às vezes tem um comitê que avalia a qualidade do projeto e tem outro que avalia a prioridade. Então, dentro do planejamento estratégico de pesquisas que a gente quer ter no país, vamos dar uma prioridade estratégica para esses temas. Dentro dos temas são avaliados os projetos dentro de cada tema e a qualidade de cada um. E eles são ranqueados em função da qualidade. Caso dentro de um tema de pesquisa que é menos favorecido, surge um projeto excepcional, que de fato ele é muito bom mesmo, você consegue visualizar a relevância, ele passa na frente. Tá? Então a prioridade não tem uma primazia em geral sobre a qualidade do projeto. Às vezes, um pode passar pelo outro. Tá? Faz parte. Quando você trata de instituições individuais, instituições não estatais, né? Porque o objetivo da empresa da instituição estatal é uma questão estratégica, né? Do Estado, do que, por exemplo, num certo país se tem pouco estudo sobre genética e se tem muitas doenças genéticas que aparecem naquele país. Eu quero desenvolver uma pesquisa local de genética. Então você abre um edital de pesquisa que o Estado financia profissionais, pesquisadores que trabalham com genética. E aí mais projetos de genética são aceitos. E aí você desenvolve a capacidade de pesquisa daquele país. Uma vez que você percebeu estrategicamente que aquela capacidade já foi sanada, né, você vê outro interesse de pesquisa e aí a coisa vai rendendo. Tá? Quando você fala de fundações de pesquisa, as fundações têm interesses próprios. E aí você tem que saber quais são os interesses daquela fundação. Então, por exemplo, coisa de 5, 6 anos atrás, o Instituto Melinda Gates tinha interesse em desenvolvimento infantil. Então ele investiu muito dinheiro em projetos de pesquisa relacionados ao desenvolvimento infantil. Tá? Passado esses 5 anos, eles avaliam um resultado estratégico, depois eles podem mudar de tema. Tá? Então os órgãos diretivos das fundações têm total autonomia para decidir com que vai ser usado o dinheiro deles. Você tem que acompanhar e estar atento com os temas de pesquisa que são mais quentes, né, atualmente. Aí tem dicas interessantes, porque fundações de pesquisa individual, particulares, Melinda Gates, American Cancer Society, coisas do tipo, eles gostam muito quando você tem parcerias de formadores de opinião. Então, às vezes, no projeto, vale a pena você ir aí pedir autorização, conversar, apresentar o projeto para a pessoa, pedir apoio de pessoas que são formadoras de opinião mesmo. Então, médicos renomados, no caso de câncer, né, ou profissionais que são renomados no campo científico ou paracientífico, é importante você ter algum tipo de apoio, de parceria, de que a pessoa conhece o projeto, de que, às vezes, uma carta, né, uma carta de suporte, uma carta de recomendação de um pesquisador eminente na área, pode ser algo que aumenta muito a chance, mesmo que ele não participe diretamente, mas se ele conhecer o projeto, achar interessante e quiser dar uma carta de recomendação, é algo que ajuda muito, sobretudo para fundações particulares. Tá? E isso vale também em indústria. Quando você vai fazer, por exemplo, um projeto para uma indústria farmacêutica, ou uma indústria alimentícia, ou uma empresa mesmo, né? Às vezes é uma empresa que compra um projeto, é importante ter formadores de opinião também. Então, os formadores de opinião, que em geral são pesquisadores, mas têm um pé fora, né, na divulgação científica, não são mais conhecidos, né? Aí pode envolver pessoas mais ligadas ao aspecto político, aspecto de militância social, coisas do tipo. Ter uma carta de recomendação para órgãos, para indústria ou órgãos de pesquisa privadas é algo muito útil. Tá? É algo que muitas vezes os pesquisadores não pensam, mas é algo muito relevante. Tá? Se você puder ter esse apoio. Tá? E é importante também no protocolo de pesquisa, se possível, caso faça sentido, deixa claro a ordem de autoria de trabalhos, né? Ou os critérios pelos quais
Na parte de aspectos éticos, quais são os critérios que vão incluir a autoria de pessoas em artigos publicados, né? Então, vão ter aquelas pessoas que vão estar incluídas em todos os artigos. Isso tem que estar no tópico de ética do projeto. Não tem nenhum problema se isso ficar claro, tá? Qual é o grau de comprometimento mínimo que um autor tem que ter para estar presente, para ser primeiro autor, para ser segundo autor, para ser o último autor, para ser o autor correspondente, e por aí vai, tá? Então essas são dicas importantes para você fazer e pensar no seu protocolo de pesquisa. Para encerrar, vamos fazer uma passada geral, né, dos tópicos de uma proposta de pesquisa, tá? De novo, isso aqui é exaustivo. Você não precisa ter necessariamente todos esses tópicos no seu protocolo final, pensando que são 12 páginas, né? Mas é importante você pensar em todos eles, tá? Então, vai ficar aparecendo na tela, né, os nomes, só para você ter em mente e fazer um checklist. Então, o título. Lembre, conciso, explicativo, que já mostra o tipo de desenho de estudo. Título. Resumo do projeto. A última coisa que você vai escrever. Bem conciso, né, de forma clara, com um texto bem revisado e curto, né? Aí entra a parte administrativa. Orçamento e justificativa do orçamento. Então, aquela parte bem chata, são tabelas com descritores. Em geral, essa parte administrativa pode ir no começo do protocolo ou no final. Depende do órgão de fomento que você vai pedir, tá? Orçamento e justificativa do orçamento. Você tem que justificar por que você está gastando tanto que você está gastando com cada coisa. Currículo resumido dos investigadores. Entra nessa parte, né? Como anexo tal, ou no final da parte administrativa. Instalações e recursos. Quantos centros de pesquisa vão ser utilizados, quais os recursos, número de pessoas que vai ser utilizado. Tem que ter um esquema para isso. Pode ter também o currículo de cada investigador que faz parte desse grupo de apoio, tá? Tem que ter uma carta de aceite de cada centro de pesquisa. Cada centro, aceito que a pesquisa seja feita aqui, tá? Então essa é a parte administrativa. E aí entra os objetivos da pesquisa mesmo, né? Vai entrar a questão da pesquisa. Então a relevância do estudo. Então, em alguns órgãos de fomento é chamado de justificativa. Justificativa da pesquisa, é um texto, tá? Justificativa, caráter inovador, o que você está trazendo de inovação, e a abordagem, né? Abordagem diz respeito à metodologia. Então, metodologia, você vai trabalhar com delineamento do estudo, quadro geral, né? O delineamento do estudo, por que você vai usar aquele delineamento? Justificativa para a pesquisa planejada, e a justificativa estatística. Quando eu falo justificativa, quais são as exposições, quais são os desfechos, como você mede as exposições e os desfechos, né? Que tipo de variável você está usando, por que você mediu dessa forma, tal, uma justificativa. Se você tiver dados preliminares em pesquisa anterior ou pesquisa piloto, você já apresenta aí, tá? Nesse tópico da abordagem. Então, aqui também vai entrar um pouco sobre entra um pedacinho da relevância, né? Então, por que eu usar um estudo controlado, randomizado controlado é melhor nessa parte, né? Na parte da abordagem. Se você vai precisar, por exemplo, variável de confusão, variável de adesão, variável de controle, vai entrar nessa parte também. Quais são, como você mediu. Você pode até fazer uma tabela assim com quais são as variáveis dependentes ou exposições, tal, como você mediu. Variáveis independentes ou exposições, quais são, como você mediu, né? Variáveis de adesão, como você mediu. Variáveis de controle ou covariantes, como você mediu. É uma tabela, tá? Essa é a tabela do quadro geral da abordagem, tá? Aí entra nos sujeitos, tópicos sujeitos. Critérios de seleção, fatores de inclusão e exclusão. Já teve vídeo sobre isso também. Em geral, você pode usar aquela tabela do consorte, né? Tinha tantas pessoas, quantos foram incluídos, quantos vão ser incluídos, quantos não vão, critérios de fatores de inclusão, exclusão e tal. Delineamento da amostragem, como vai ser feita a amostragem. Lembra do vídeo sobre a amostragem? Vai ser uma amostra estratificada? Vai ser uma amostra aleatória? Vai ser uma amostra por conveniência? Como que vai ser a coleta? Vai ser coletado tudo de uma vez? Vai ser em ondas? Tá? Toda essa descrição vai estar aí. Planos para o recrutamento.
Como você vai recrutar as pessoas? Vão ser em ordem sequencial, uma de cada vez? Você vai no centro de pesquisa, coletar todas? Vai ser dados com prontuário? Como que vão ser recrutados os prontuários? Por quanto tempo? Esse é um outro tópico que vai ser descrito ali, né? Planos para otimizar a adesão e o segmento. Aí entra as variáveis de adesão. Que perguntas você vai fazer na triagem para tentar verificar, aumentar a adesão das pessoas? Ou, por exemplo, será que você vai incluir um fator de exclusão que vai possibilitar que você aumente a adesão das pessoas, né? Então, se a pessoa mora a mais de 20 quilômetros do hospital, então isso já é um fator de exclusão. Por exemplo, lembre do vídeo que falamos sobre isso, tá? E o cálculo de amostra. Aí entra o cálculo de amostra também nessa parte, tá? Você pode falar, não precisa falar da conta necessariamente, mas você comenta um pouquinho sobre cálculo de amostra caso necessário, tá? Aí vem os procedimentos do estudo, caso seja necessário, caso seja um RCT. Como você fez a randomização? Como é que você randomizou? Tá? Se foi feito cegamento, como foi feito o cegamento? Foi um estudo duplo cego, triplo cego? Então, tanto o paciente, quem aplica o remédio, quem analisa os dados, não sabe. Como foi feito? Né? Como que você apresenta o remédio para a pessoa? Tá? Como que você padroniza o tratamento para as pessoas não perceberem que estão sendo tratadas ou não? Esse é o tópico que você vai descrever isso. Aí tem as aferições, né? Aí nessa parte pode entrar aquela tabela, né? Das variáveis preditoras principais, né? Das exposições, das variáveis de confusão, as variáveis de desfecho. Tá? Você pode pôr uma tabela aqui também. Aí entra estatística formal, é um outro tópico, estatística, né? Que teste estatístico você vai usar? Vai usar uma regressão? Vai usar um teste T? Vai usar um Q-quadrado? Vai usar uma regressão logística? Enfim, né? Quais são as hipóteses? Qual é a hipótese alternativa do seu estudo? Qual é o tamanho de amostra? Aí entra o cálculo do tamanho de amostra. Qual que é o poder? Então você vai fazer um parágrafo descrevendo qual o tamanho de efeito mínimo que você espera encontrar, baseado num certo nível de significância, num certo poder estatístico. Isso vai utilizando um certo teste estatístico, vai te dar um N de tantas pessoas por braço, né? Por período de tempo. Além disso, as perdas. Caso tenha perdas, vamos aumentar a amostra em 10%, por exemplo, em função das perdas. Isso vai estar descrito aqui. Conteúdo e cronograma das visitas de estudo. Caso tenham visitas, vai ter um esquema temporal do cronograma, o que vai ser feito em cada período. Tá? Vamos deixar na descrição um exemplo desse cronograma. Tá? Gerenciamento de dados e controle de qualidade. Lembra do nosso vídeo sobre controle de qualidade. É um tópico específico. Como que você vai garantir a coleta, o armazenamento dos dados e tudo mais. Tem aquele vídeo sobre isso, você vai transformar aquele vídeo num parágrafo do seu protocolo, que vai nessa parte, gerenciamento de dados e controle de qualidade. Vai vir uma parte do cronograma geral e do organograma, né? Vem aqui do organograma das pessoas e o cronograma. Aí tem uma parte que é limitações e abordagens alternativas, você vai ter que pôr no seu protocolo quais são limitações esperadas, tá? É importante você pensar. E é importante estar no protocolo alguma limitação. É impossível você fazer um protocolo sem limitação. Tá? Pense sobre isso e adicione. Aí vai ter uma parte que ele chama aqui no livro de sujeitos humanos, que é a parte de ética. Lembre de conteúdos de ética. Que variáveis você vai coletar para garantir a ética da pesquisa, para garantir que o benefício que o paciente tenha seja maior que o dano, né? Que cuidados da coleta você vai ter, né? Falar sobre o grau de anonimização dos dados, né, com anônimo vai ser, tudo mais, tem que estar apresentado aqui. Por fim, referências e os apêndices no final. Tá? Então fizemos o guideline. Se você parar para pensar, durante essa discussão, né, da tabela 19.1, a gente revê todos os vídeos desse curso, né, do livro. Você revê o livro inteiro no momento de fazer esse protocolo, tá? De retomar essa tabela. Tá? Então a ordem, o jeito de escrever o título são um pouco diferentes dependendo do órgão de fomento que você vai pedir. Mas sempre vai ter todas essas informações. Tá? Sempre. O ideal é que, por exemplo, o cronograma, organograma, gerenciamento de dados, controle de qualidade, a lista das variáveis, né? Se você puder resumir em tabelas, fica mais fácil, fica mais fluido o texto. E aí justificar em texto mesmo por que você vai coletar as variáveis, como, justificativa teórica, né, a relevância, a importância para o campo de pesquisa do seu protocolo.
tá? Que é a relevância científica, isso tem que estar num texto bem escrito, tá bom? Então, um bom protocolo de pesquisa, ele não é longo, ele é trabalhoso. Ele tem muitas informações de forma concisa em poucos dados, em poucas páginas, tá? Isso que é a arte. A arte de escrever um bom protocolo é você ler um texto denso. Denso nesse sentido de que ele tem muita informação por palavra, sabe? Então, quando você lê, você vê que você está entendendo cada vez mais o protocolo mais rápido, tá? Então, esse é o segredo, um dos principais segredos para um bom protocolo de pesquisa, tá? Essa sensação de que você está lendo um texto com muita informação por linha. Então, com base nessa discussão, né, do protocolo de pesquisa, desse guideline final, creio que caso você tenha acompanhado até aqui, tenha lido, né, e tenha acompanhado comigo todos esses vídeos e feito cada vídeo uma partezinha do seu protocolo vai estar praticamente pronto, né? Veja que trilhamos um caminho longo, um caminho difícil, mas de fato você que está assistindo tem agora finalmente uma percepção de como funciona a construção da ciência hoje em dia, tá? A ciência ela é feita desses protocolos. E mais do que isso, não é só um protocolo que você entrega para conseguir dinheiro. É como você constrói o raciocínio científico hoje. Você não consegue pensar ciência sem um método, sem pessoas que te ajudem, sem colaboração, sem uma metodologia organizada, sem estatística, sem cálculo de amostra. Mesmo que você faça pesquisa qualitativa, você vai pensar nisso um pouco também. Sem interação com os pares, para fazer grupo de pesquisa, sem interação governamental, né, com adequação dessa pesquisa a um interesse estratégico de grupos ou de estados. Então, basicamente, esse livro mostra como fazer ciência. E você vai perceber que o pesquisador, ele tem que ter, para ser um bom pesquisador, ele tem que ter 3 atributos, né? Ele tem que ter resiliência, porque sempre os projetos vão ser recusados, vai e volta. Lembra das 8 semanas? Não são 8 semanas simples, são 8 semanas intensas, tá? Então, você tem que ser resiliente. Não desista, tá bom? Se você já chegou até aqui, é um sinal de que você tem uma capacidade de resiliência razoável. Não desista. Tenta de novo, de novo, de novo, de novo. Pratique, sabe? Sempre pratique, reescreva o projeto cada vez mais, vá reeditando, mas quando recebe o primeiro não, isso não pode ser um motivo para você desistir. Continue. Seja resiliente. Esse é o primeiro atributo de um bom cientista. Não é genialidade, não é ser inteligente, não é nada disso. Tá? É ser resiliente. O segundo é, de fato, um compromisso com a ciência. Então, quando eu falo compromisso com a ciência, você não ser humilde, nesse sentido de ser humilde, de que o conhecimento é sempre maior que você, né? De que você sempre sabe cada vez menos, você não sabe mais, você está errando cada vez menos, sabe? Quando você constrói o conhecimento científico, você não está construindo um conhecimento que aumenta a sua certeza, ele sempre está reduzindo a sua incerteza, você está ficando cada vez menos errado. Tá? Mas parte do pressuposto de que sempre você está com um certo grau de erro e você quer corrigir isso. Você quer ficar uma pessoa menos errada na vida. Tá? Cientistas não buscam a certeza nem a verdade. Cientistas de verdade buscam a incerteza e a dúvida. Tá? Por isso que no seu protocolo tem limitações, por isso que o seu protocolo tem cuidados. Porque você não está buscando a certeza e a verdade, você está buscando a incerteza e a dúvida. Então, resiliência, né? Humildade, e a terceira característica é você tem que saber se divertir com isso. Se você não consegue ver diversão dentro desse projeto, né, dentro desse protocolo, a ciência não é para você. Você vai sofrer muito fazendo ciência. Esse processo, apesar de desgastante, ele é muito difícil, ele tem que ser um projeto divertido no sentido de realizador. Você tem, de fato, utilizando essa metodologia, construindo protocolos dessa forma, você está construindo ciência séria. Tá? De verdade. Então, construindo ciência séria, caso você queira fazer uma diferença no mundo, assim como, não como indivíduo, mas como contribuidor para a ciência, para a melhoria da qualidade de vida das pessoas,
é algo divertido, pelo menos para mim, e para a Liz, e para a Érica, para as pessoas que colaboram comigo nesses vídeos, é um processo divertido. Concordo que não é divertido para todo mundo. Concordo que tem pessoas que não têm perfil para produção científica, e tudo bem. Assim como você pode não ter perfil para ser médico, ser advogado, ser engenheiro, qualquer coisa. Para cientista, você pode não ter, não tem nenhum problema. É muito bom você ser um consumidor de ciência. Tá? Agora, como produtor de ciência, você tem que ter compromisso com a construção e divulgação de bons métodos de pesquisa e a criação de bons protocolos. E essa sequência de vídeos é um meio que a gente está divulgando para possibilitar que você, sem necessidade de ir a centros de pesquisa muito grandes ou coisas do tipo, você consiga começar a desenvolver um projeto de pesquisa por conta própria. Tá? Uma mensagem final, além disso, é que esse livro, né, ele, caso você esteja nos vendo, você seja um docente, né, você pode transformar esses vídeos numa disciplina. Então, a cada semana, um grupo de alunos, né, de graduação, por exemplo, pode assistir um vídeo, ler o capítulo do livro e desenvolver um protocolo de pesquisa deles, né, como um treinamento mesmo, sabe, durante uma disciplina de metodologia de pesquisa. Você pode usar esses vídeos como um apoio adicional para uma disciplina. Tá? Mesmo que você não saiba tanto assim de metodologia de pesquisa, você pode organizar o seu conhecimento como pesquisador e, além disso, ajudar outros alunos fazendo um esquema em que eles se reúnam, discutam com você, você aprende com eles, e essa troca é algo muito importante. Então, esses vídeos são mediadores desse processo de aprendizagem. Tá? Fazer protocolos de pesquisa não são coisas fáceis. Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa recompensadora quando você conclui. E eu espero realmente que vocês tenham concluído, chegado bem perto da conclusão, e agora só falta a revisão. Né? Infelizmente eu não sei quantos de vocês vão tentar submeter o projeto. Recomendamos fortemente que você tente. Tá? Passou por esse processo todo, escreveu o projeto, tenta submeter, veja o que acontece, veja os feedbacks. Né? E participe do processo científico com a gente. Né? Nós passamos por isso o tempo todo. Nós levamos a maior parte da nossa vida, a gente leva não. Tá? Mas é isso que motivou a gente a fazer esses vídeos também. Para que a quantidade de nãos que você leve seja menor do que a gente levou, tá? Até agora. Tá bom? Então, parabéns. Né? Chegamos no final. Nesse vídeo, nesse capítulo especial, o exercício que a gente recomenda é, de fato, a discussão do protocolo pronto. Né? Então, você pode seguir a tabela que a gente descreveu na figura 19.1, escrever pegar as partes do protocolo que você já escreveu, juntar num texto com mais ou menos 12 páginas, no máximo, seguindo a diretriz do NIH, e discutir o projeto. Discutir esse projeto para tentar melhorar ainda mais a qualidade das partes dele. Tá? Fico muito feliz que chegamos ao final do livro, olha só, quem diria. Né? Você não achava que a gente ia chegar ao final, né? Mas chegamos, uma hora os vídeos acabam. Espero que vocês tenham aproveitado todos os vídeos mesmo. Espero que vocês tenham visto na ordem, porque de fato o seu conhecimento melhora muito. Tá? Estamos à disposição, caso os vídeos ficam disponíveis na plataforma, né, online. Se vocês tiverem interesse, coloquem dúvidas, coloquem perguntas, vamos respondendo. Tá? De novo, essa é uma iniciativa para desenvolver a capacidade de pesquisa de vários locais que não têm acesso a centros estruturados de pesquisa. Tá bom? Utilize esses vídeos, espalhem para outras pessoas, apresentem esses vídeos como uma disciplina, como sugestão, compartilhem isso mesmo. Tá? As pessoas acham que fazer ciência é algo muito impenetrável, algo muito difícil. Não é fácil, mas é algo possível. E se você acompanha esses vídeos, você está agora integrado no processo de como produzir ciência. Agora é a escolha de cada um, se você quer colocar isso como um objetivo de vida, de trabalho ou não. Tá? Mas em todo caso, divulgue isso. Se você é um aluno de graduação, assista esses vídeos para melhorar sua capacidade científica. Se você já é um pesquisador, veja esses vídeos para aperfeiçoar certos aspectos de pesquisa que vocês ainda não tinham pensado, tá? E submetam seus protocolos de pesquisa por aí, tá bom? Eu espero realmente que isso ajude vocês a conseguir mais dinheiro, fazer uma pesquisa de melhor qualidade e conseguir mudar a realidade social dos seus locais, tá?
Então, como na versão desses vídeos em português, em meu nome, e o nome da Liz e da Érica, agradeço muito a presença de todos, que vocês tenham acompanhado até aqui, e boa sorte com seus protocolos. Até mais.